bom? Em 500 anos, chegamos na página 137 da nossa apostila. Nós vamos falar sobre o açúcar, também conhecido como ouro branco. Então, nós vimos que lá no início, quando o Brasil ele foi recém-conquistado, recém-descoberto, os portugueses extraíam os produtos que encontravam aqui. O produto que eles extraíam daqui era o pau-brasil, que deu o nome para o nosso país. O que acontecia? Os portugueses chegaram aqui, eles não conheciam bem o território, não conseguiam identificar bem as árvores, eles tinham a ajuda dos indígenas. Só que não adiantava eles só tentarem que os indígenas ajudassem a extrair esses produtos daqui. Primeiro, porque os indígenas muitas vezes fugiam, eles acabavam entrando em disputas ali junto com os portugueses, porque eles também não queriam a destruição do território deles. O que os portugueses fizeram? Começaram a trazer os escravos africanos para cá. Só que o que acontece? Os portugueses eles foram drenando, eles foram acabando, extraindo, levando embora o pau-brasil que tinha aqui, até que eles chegaram num ponto que eles não tinham mais pau-brasil para retirar daqui. Para a gente ter noção, eles tiraram muito, eles praticamente extinguiram, eles praticamente acabaram com o pau-brasil que a gente tinha aqui. E aí, o que acontecia? A coroa portuguesa não tinha mais recursos para receber, porque eles ganhavam muito dinheiro com a venda do pau-brasil. O que acontecia? O governo geral precisava de dinheiro, de produtos que viessem desse território que eles tinham, que era o Brasil. E aí, então, começa-se a entrar uma nova corrida com os engenhos de açúcar. O açúcar, gente, ele era considerado também uma especiaria extremamente cara, principalmente quando ele passava por vários processos. O que acontecia? O açúcar, ele era super importante na Europa. A Europa pagava muito caro. E a matéria-prima para fazer o açúcar, ela estava disponível aqui no Brasil. E em grande quantidade, que nada mais era do que a cana-de-açúcar. De acordo com os processos, com a moeção desse alimento, que a gente pode chamar de alimento, porque a cana ela serve para a gente tomar aquilo que a gente gosta de tomar junto quando a gente come pastel, que é o caldo de cana ou a garapa. Então, o açúcar ele passava por uma série de processos, inclusive a parte de moer. E aí o que acontecia? Você passava por esses primeiros processos. Lógico que na Europa não chegava o açúcar igual a gente tem hoje na casa da gente. Saquinho, refinado e processado. Eles recebiam basicamente um produto muito semelhante à rapadura, feita de cana-de-açúcar. E essa rapadura que chegava lá, que era um açúcar mais puxado para o marrom, ela era processada, cortada e as pessoas colocavam ali dentro do seu copinho, do seu chá, do seu produto que elas iriam tomar, tá bom? O açúcar ele foi tão importante para a economia do Brasil que ele ganhou o título de ouro branco. Pra gente, inclusive branco, porque a gente está até mais acostumado. Só que ele passava por uma série de processos que o tornavam um pouco mais claro. Então não dá pra gente falar que o açúcar que eles levavam nessa época era da cor da rapadura que a gente tem hoje, tá? Então ele tinha uma cor mais ou menos meio bege ali, tá bom? Mais próxima do que seria o branco, o beginho, do que necessariamente aquele verde, meio marronzinho, assim, que a gente acaba vendo por aí. Nessa época, o Brasil passava pelo governo geral. Era o início do desenvolvimento do nosso país. O que acontecia? O governo geral precisava mandar recursos para quem? Para a coroa portuguesa. Porque a coroa portuguesa, o rei de Portugal, ele queria receber coisas importantes desse território, porque para ele não valia a pena manter um território que ele não pudesse ter nada de bom para tirar daqui. Ele recebia o açúcar para lá. Só que para que o açúcar chegasse lá, ele passava por um processo muito importante, que a gente vai chamar de engenhos de açúcar. O que eram os engenhos de açúcar? Eles eram grandes fazendas em que fazia-se todo o processo da produção de açúcar, tudo acontecia no mesmo lugar. Então, desde o plantio,
colheita, a parte da moenda, que é essa parte de moer o alimento, fazer a moeção do alimento, a parte de cozimento e a parte depois de endurecimento dele. Então, todos os processos para que a gente pudesse ter esse açúcar chegando na Europa era feito aqui no Brasil mesmo e totalmente feito nos engenhos de açúcar. Lá na sua apostila, você vai ver todas as partes que compõem o engenho de açúcar. E ela tá lá na página 138. Por que eu não coloquei aqui? Essa parte aqui, eu quero que vocês grifem na sua apostila. Então, você vai chegar lá na sua apostila, vai pegar o seu marca-texto e você vai marcar aqui, ó. De inicialmente o engenho, certinho, inicialmente o engenho, até aqui embaixo, ó. Produção de açúcar. Significa que a gente vai marcar todos os tópicos que a gente tem aqui, tá bom? Por quê? Quando a gente fala dos engenhos de açúcar, eu gosto de falar de uma coisa muito especial. Os engenhos de açúcar, eles não eram somente casas e oficinas onde se desenvolvia isso, uma pequena fábrica, não era. O engenho de açúcar, ele era um local complexo, ele tinha várias partes. Primeira, era a casa do senhor de engenho, era a casa do cara que tinha grana, era a pessoa rica, era o dono daquela fazenda, então ele tinha a sua casa. Hoje a gente chama um pouquinho essas casas desse período aqui de casas coloniais. Em alguns lugares do Brasil, a gente vê esse tipo de construção. Aqui a gente tem, em algumas cidades aqui do interior do Brasil, a gente tem esse tipo de casarões aqui, tá? Não com a mesma estrutura do engenho, tá? Mas com uma boa parte ali, inclusive os casarões intactos. E alguns deles viram pequenos hotéis, outros viram pequenos museus, restaurantes, algumas coisinhas assim, pousados. Então você consegue ter um pouquinho da noção do que era a casa do senhor de engenho. Outra coisa que acontecia é que o engenho de açúcar, gente, ele tinha algumas características importantes. Ele tinha senzala, que era onde moravam os escravos. Então a senzala, ela era como se fosse uma casa, tá? Ela tinha algumas janelinhas, algumas portas. Mas o que acontece? Ela não tinha essas outras distribuições de cômodos como a gente tem na nossa casa, porque ali o escravo ele entrava somente para ele dormir. Então o que acontece? Muitos escravos às vezes ficavam acorrentados e ficavam lá dentro, os outros tinham seu período de descanso e saíam para trabalhar. A gente tem que lembrar o seguinte, que as fazendas de açúcar, os engenhos de açúcar, eles eram completamente autônomos. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que acontecia lá dentro, tinha que estar lá dentro. Então havia um local, por exemplo, que era a área do poço, onde se retirava a água que seria utilizada ali tanto para os processos da fabricação do açúcar, quanto para alimentação e banho. Outra coisa que também acontecia ali, que a gente tem que levar em consideração. Nós tínhamos também ali nos engenhos de açúcar, além da senzala, a gente tinha o terreiro. O terreiro era um espaço de terra onde os escravos tinham ali as plantações de alimentos que eles consumiriam e que também seriam usados na casa do senhor de engenho. Lógico que os escravos tinham uma quantidade do que eles poderiam retirar, eles não poderiam tirar em grandes quantidades, porque o senhor ali, o dono da fazenda, é como se ele tivesse prestando um favor, que a gente sabe que não era nenhum favor, porque as pessoas estavam até sofrendo ali. Mas retirava essa melhor parte para o dono da fazenda e uma outra pequena parte ficava para os escravos, tá? Havia uma parte que era a parte da indústria, a parte fabril de todo esse processo, que era o próprio engenho. Quando a gente olha imagens na internet ou na nossa apostila que falam sobre engenho de açúcar, a gente vê muitas vezes uma imagem que tem uma grande peça de maquinário, tem uma estrutura grande e tem os escravos empurrando.
que eles estavam empurrando? Eles estavam empurrando uma moenda. A moenda, a gente costuma ver às vezes em filmes, algumas outras coisas, que a gente chama de carro de boi. Você tem uma estrutura, lá dentro você coloca a semente ou o produto que você quer moer, nesse caso era a cana, que a gente chama hoje de cana de açúcar. Colocava a cana lá dentro e esses escravos empurravam, era uma pedra pesada que ia rodando lá dentro. E a força que eles faziam empurrando essa peça fazia com que aquela cana que estava lá dentro ela fosse moída e fosse saindo o caldo. Mais ou menos pra gente ter uma ideia, já viu quando você vai na feira e você quer tomar aquele caldo de cana? A pessoa que está ali te vendendo, ela vai pegar aquele pedaço de cana e ela vai passar por um equipamento que vai moer, ele vai amassar aquele caldo de cana e vai cair um caldo. É o mesmo processo, só que era feito de forma manual, não tinha máquinas, e quem fazia esse esforço físico era o próprio escravo. Tudo o que acontecia dentro do engenho de açúcar era importante e acontecia lá mesmo. Então, a parte de alimentação, produção de animais, tudo isso havia um espaço dentro dos próprios engenhos onde você tinha esse tipo de produção. Então você tinha ali as criações de galinha, criação de porcos, criação de patas, essa parte de estruturação animal que servia para alimentação, então ela ficava num local. A gente tinha também ali o poço, que ele tinha uma função importante, era dali que era retirada a água que seria utilizada ali tanto pela família quanto pelos escravos para alimentação dos animais, para a produção ali do próprio açúcar e também para a parte da plantação no terreiro. Tínhamos o terreiro, que era onde a gente tinha as plantações, tá? Se tinha grandes árvores ali? Não. Quando a gente fala plantações, são coisas pequenas, tá bom? Você tem ali, considerando verduras, legumes, algumas frutas mais rasteiras. Por que a gente fala assim que não tinham grandes árvores? Porque às vezes o tempo de você estar plantando ali uma nova plantinha, uma nova semente, uma nova mudinha, ia demorar para crescer, tá? Então, normalmente a gente não tinha, a menos que já fizesse parte do terreno, eles não faziam esse tipo de plantação. Os escravos também faziam a colheita da cana de açúcar. Gente, era muita cana de açúcar, tá? Então, não é apenas uma cana pequenininha ou uma pequena quantidade, eram grandes quantidades. Pensa que o Brasil ele enriqueceu com o desenvolvimento do açúcar made in Brasil, tá bom? Deus abençoe vocês. Façam as marcações na apostila. Teve dúvida, pode chamar pro, tá bom? Beijo, até mais. Olha quem chegou aqui, ó. Atrevidinho. Vou mostrar pra vocês. Tá assistindo a aula também, tá bom? Beijo.